Dando sequência, então, eu concedo a palavra ao advogado Dr. Paulo Renato Garcia Sintra Pinto para a sustentação oral pelo denunciado Alexandre Ramagem Rodrigues. Dr. Paulo tem a palavra pelo prazo de 15 minutos. Excelentíssimo presidente, ministro Cristiano Zanin, excelentíssimo relator, ministro Alexandre de Moraes, excelentíssima ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo ministro Luiz Fux, excelentíssimo ministro Flávio Dino, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, a todos os meus cumprimentos. Excelências, como bem explanado pelo doutor Procurador-Geral da República e pelo excelentíssimo ministro relator, cuida-se de uma denúncia apresentada pela PGR contra uma série de pessoas a quem foram atribuído a pecha de integrantes de um núcleo crucial da alegada organização criminosa mencionada na inicial acusatória. Alexandre Ramagem Rodrigues, atual deputado federal, é um dos integrantes, é apontado como um dos integrantes dessa aludida organização criminosa. Basicamente, em relação ao denunciado Alexandre Ramagem Rodrigues, a inicial acusatória faz duas imputações, ou talvez poderia chamar de dois conjuntos de imputações. Em um primeiro momento, a inicial diz que o denunciado Alexandre Ramagem teria atuado na construção de uma mensagem atentatória à credibilidade das urnas eletrônicas. Segundo o parquê, essa mensagem era de crucial importância na medida em que ela visava incutir no eleitorado, na população, um sentimento de rejeição, de desconfiança, de asco mesmo ao processo eletrônico de votação, e esse sentimento, esse mau sentimento da população seria fundamental para uma eventual, se necessária, tomada à força do poder, caso o grupo político, então, no poder não fosse escolhido para ali permanecer pelas urnas. Então, a primeira imputação se refere a essa construção da mensagem. A inicial imputa claramente ao denunciado Alexandre Ramagem atuar na construção de uma mensagem em detrimento da confiança, da segurança das urnas eletrônicas. Para além disso, o parquê também menciona que Alexandre Ramagem, na condição de diretor-geral da ABIN, teria montado uma espécie de estrutura paralela de informação dentro daquele órgão público, cujas finalidades seriam monitoramento de potenciais adversários do grupo político, então, no poder, e produção de suposta desinformação que seria repassado a influenciadores digitais para divulgação em mídias digitais. Pois bem, excelências, em relação a essa primeira imputação, a suposta atuação do denunciado Alexandre Ramagem na construção de uma mensagem atentatória à credibilidade do sistema eletrônico de votação, a denúncia, com base no relatório apresentado pela autoridade policial, apresenta 3 indícios. São 3 indícios apenas. 3 arquivos de texto, 2 arquivos DocX e um arquivo do tipo notas, do tipo que se há nesses programas Note de celular, para anotação de lembretes, ideias, compromissos, enfim. Essas 3 mensagens, esses 3 arquivos de texto, segundo a denúncia, teriam sido repassados ao então presidente da República, e esses 3 arquivos de texto demonstrariam que Alexandre Ramagem teria efetivamente atuado na construção dessa mensagem deletéria ao sistema eletrônico de votação. Pois bem, a primeira questão que eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências é que Alexandre Ramagem Rodrigues esteve à frente da ABIN durante julho de 2019 até março de 2022, quando se afastou do cargo para a disputa das eleições gerais que se realizariam naquele ano. Durante 2 anos e 8 meses, Alexandre Ramagem esteve à frente da Agência Brasileira de Inteligência. E a Polícia Federal fez, a partir da busca e apreensão desse equipamento, fez longa perícia em computadores, telefones, em gadgets utilizados por Alexandre Ramagem durante a sua gestão na ABIN. Durante 2 anos e 8 meses de gestão.
E o que a autoridade policial apresentou em seu relatório foram esses 3 arquivos de texto. 3 arquivos de texto. Com todas as linhas devidas, sim, são indícios extremamente tímidos, singelos, da prática de um crime muito grave, da efetiva atuação do denunciado na construção de uma mensagem deletéria às urnas eletrônicas, porque tudo que há na denúncia, com base naquilo que foi colhido pela autoridade policial, são 3 arquivos de texto, e nada mais. E esses 3 arquivos de texto não trazem, e isso eu gostaria muito de realçar esse ponto, não trazem algo novo, algo inédito, algo criativo, porque, notem, Excelência, estamos falando aqui da construção da mensagem. A inicial acusatória não imputou a Alexandre Ramagem a atitude de requentar uma mensagem ou de repetir aquilo que já vinha sendo dito. Não. Imputou a Alexandre Ramagem a construção de uma mensagem, a criação, a inovação. E esses 3 arquivos de texto citados na denúncia e expostos no relatório apresentado pela autoridade policial não trazem, em momento algum, argumentos novos, criativos, inovadores, inéditos, fundamentos, talvez construídos com base na utilização do Serviço Brasileiro de Inteligência, nada. Traz mais do mesmo. O primeiro desses documentos, embora possamos tecer críticas ao seu conteúdo, traz a seguinte mensagem: que o presidente, ou então presidente da República, teria sido eleito no primeiro turno das eleições de 2018. Essa era a mensagem principal desse documento. Para além disso, o documento também fazia críticas às urnas. Não, as urnas não são seguras. Não, o judiciário está muito descredibilizado ao defender dessa forma as urnas. Era isso. Era esse o conteúdo desse documento. Com todas as linhas devidas. O mais do mesmo. O requentar argumentos velhos. O próprio Parquet afirma na sua denúncia que o então presidente da República, desde 2018, vinha defendendo a tese de que teria sido eleito já no primeiro turno e que, em razão de alguma manobra na manipulação das urnas eletrônicas, ele teria sido compelido à disputa do segundo turno e efetivamente vencido as eleições. Mas essa vitória, segundo ele, teria ocorrido no primeiro turno. São palavras do Ministério Público, não da defesa. Isso tudo para dizer, não há argumentos novos nesses documentos. Não há criação, construção de mensagem. O segundo documento trata de Alexandre Ramagem menciona a criação de um GT de trabalho, um grupo de trabalho na ABIN, cujo objetivo era aferir a confiabilidade e segurança das urnas. E menciona o nome de Ângelo De Nicoli nesse documento. Notem, Excelências, apurar a confiabilidade e a segurança das urnas se encontra dentro do papel institucional da ABIN, sem dúvida nenhuma. É um assunto atinente à soberania nacional, à segurança do processo eletrônico de votação. E mais, a ABIN tinha um convênio firmado com a Justiça Eleitoral, com o Tribunal Superior Eleitoral, salvo engano na gestão do ministro Edson Fachin, à frente do Tribunal Superior Eleitoral, para que a ABIN atuasse junto à Justiça Eleitoral, visando o aprimoramento da segurança do processo eletrônico de votação. Ou seja, a criação de um GT de trabalho na ABIN não me parece muito construção de mensagem, até porque não há nenhum elemento nos autos, na denúncia ou no relatório, que indique, não há nenhum elemento que indique que esse GT tenha saído do papel. E a terceira mensagem, eu gostaria muito arquivo de texto, eu gostaria muito de frisar isso, foi utilizado pelo Parquet para fazer uma vinculação entre o denunciado Alexandre Ramagem e o denunciado Augusto Heleno. Era um documento em que Alexandre Ramagem realmente sugeria que medidas investigativas ou decisões judiciais fossem submetidas ao crivo da AGU para que aferisse sua legalidade. Sim, há isso lá. Mas, ao final desse arquivo, há uma frase expressa: para que agentes públicos tenham respaldo jurídico para atuarem nesses casos, para cumprirem ou não essas determinações. Para cumprirem ou não. Alexandre Ramagem não disse para descumprirem, para se rebelarem. Esse ponto é importante porque há um documento que a denúncia alega ser o manuscrito da lavra do senhor Augusto Heleno, em que há uma sugestão também para que se encaminhem essas questões à AGU, para que a AGU emita um parecer
e que o presidente da República supostamente emprestasse esse parecer força normativa. E, a partir daí, o diretor-geral da Polícia Federal deveria se submeter ao comando do Exército, agentes públicos que desobedecessem esse parecer seriam presos, coisas do gênero. Não estou aqui entrando na questão da veracidade ou da autoria do documento. Eu só estou mencionando o documento porque foi feito um paralelo entre esse arquivo de texto em que Alexandre Ramagem sugeriria o encaminhamento dessas questões à AGU e esse suposto manuscrito da lavra do senhor Augusto Heleno. E não há nenhuma correlação, seja de qualidade ou de quantidade, de gravidade, nas medidas ali sugeridas. Friso mais uma vez, esse terceiro documento, que indicaria que Alexandre Ramagem atuou na construção de uma mensagem, se referia, basicamente, ele falou ao final, respaldo jurídico para que agentes públicos cumpram ou não determinadas ordens. Para além disso, a denúncia também apontou a existência de uma suposta ABIN paralela. Dados objetivos. A denúncia menciona um programa, uma ferramenta de inteligência chamada First Mile, que, salvo melhor juízo, permitiria a geolocalização de usuários de telefone celular a partir apenas do conhecimento do número do telefone. Realmente uma ferramenta de uso bem delicado. Essa ferramenta foi descontinuada. O seu uso foi descontinuado na gestão de Alexandre Ramagem à frente da ABIN. Foi descontinuado. Embora a denúncia tenha prestado sim, um papel relevante a essa ferramenta, Alexandre Ramagem, durante sua gestão, em maio de 21, descontinuou o uso dessa ferramenta. E, além disso, a defesa trouxe documentos aos autos mostrando que Alexandre Ramagem iniciou procedimentos administrativos no âmbito da ABIN para aferir a regularidade do uso, tanto na diretoria competente quanto na corregedoria do órgão. Alexandre Ramagem, o que parece, não só não permitiu a continuidade do uso dessa ferramenta, como ele foi um crítico, ou pelo menos foi um investigador da regularidade de seu uso à frente da ABIN. Há um quarto documento, chamado Positivo DocX, usado para ligar Alexandre Ramagem às supostas condutas praticadas pelos servidores Marcelo Bormevê e Giancarlo Rodrigues, ambos da ABIN.